Cadê Entrevista no Ar? E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, muito querida, que é a Paloma Gardenia. Tudo bem, Paloma? Tudo bom, Kimberly? A Paloma, ela é economista, especialista em gestão financeira e facilitadora do curso Up Digital Finanças do Sebrae. Como você identifica e prioriza os desafios financeiros específicos enfrentados pelas empreendedoras no estágio inicial do negócio? O maior desafio financeiro que eu vejo que as empreendedoras enfrentam é justamente a questão de entender-se como uma empreendedora, né? De sair daquele lugar de somente pessoa física e vestir mesmo a camisa, né, do empreendedorismo. Não é falta de vontade, porque geralmente as mulheres que optam por empreender, elas estão cheias de vontade. Porém, o que falta, talvez, um melhor direcionamento, né? Principalmente quando o assunto é finanças. Eu falo que o financeiro, ele é o coração da empresa. Então, a partir do momento que a empreendedora entende isso, né, e leva isso a sério, aí ela começa a, por exemplo, um desafio muito grande que eu percebo nas empreendedoras é a separação dessas contas. É entender que aquele dinheiro que está ali no caixa não é dela, aquele dinheiro é da empresa, né? E a partir do momento que você tem um olhar, né, mais apurado para isso, você para de ficar pegando aquele dinheiro ali o tempo inteiro, que seria o dinheiro para a empresa respirar, né? E a partir do momento que você entende que aquele dinheiro não é seu, você, claro, tem o seu dinheiro também, que a gente chama de prolabore, né, que é o salário do empreendedor, mas não é legal você ficar a todo momento que precisa de uma grana ir lá no caixa e pegar. Isso compromete muito, né, a saúde financeira da empresa. Então, hoje, um dos maiores desafios, né, que eu vejo na maioria dos clientes é justamente esse, né, é de entender-se empreendedor, de levar isso muito a sério quando o assunto é finanças. E também uma coisa assim, muito que eu vejo acontecendo muito é o tabu em relação ao dinheiro. A maioria que chega fala assim, eu não gosto de mexer em dinheiro. Ou eu não gosto de olhar o extrato, né? Aquele receio, aquele tabu. E é uma coisa que a gente vem quebrando, né? Dinheiro é bom, a maioria das pessoas gostam. E quando você abre a mente, né, para isso, você começa a cuidar melhor. Você começa a levar a sério a questão da gestão, né? O que falta muitas vezes é o que eu falo, não é a força de vontade, talvez a constância de fazer aquilo ali sempre, né? De não deixar acumular os lançamentos, de não deixar sempre para amanhã. Então, são esses os maiores desafios que eu vejo, né? E a minha estratégia é sempre facilitar as coisas, né? Acabar com o tabu do assunto dinheiro e facilitar o máximo que eu posso, né, o entendimento das pessoas em relação àqueles números, aqueles índices. Então, desmistificar, né, a questão financeira. É muito cultural a mulher não falar de dinheiro, como você trouxe na sua resposta, e também falar sobre saúde financeira parece algo muito distante da nossa realidade. Então, quais são as principais estratégias que você recomenda para as empreendedoras? Eu sempre falo que o conhecimento, ele é um gás, né, para as empresárias, empreendedoras. Por quê? Porque a partir do momento que você entende que você não sabe tudo sobre o seu negócio, que você, de fato, não sabe tudo sobre finanças e você busca, né, esse auxílio, essa ajuda, você busca desmistificar, né, essa coisa, principalmente da mulher, né, que a mulher não entende a questão financeira, então você vai quebrando, né, essas barreiras para que as coisas sejam vistas da maneira que elas são mesmo.
a gente sempre fala que a organização financeira é simples. Ela pode não ser fácil, mas ela é simples, né? Constância, determinação, a busca constante, né, por conhecimento, né? O Sebrae ele entra nessa jogada como uma empresa que traz muitas coisas, muitas palestras, workshops, muitos cursos que pode, né, ajudar simplesmente a quebrar essa barreira. E também a gente, enquanto consultora, né, que pode dar a mão, eu falo que eu dou a mão para os meus clientes e vou mostrando para eles que eles podem ter autonomia quando o assunto é a questão financeira, a vida financeira, tanto deles quanto da empresa, né? Eu nunca pego um cliente e trabalho de maneira que ele fique comigo para sempre. Eu gosto que ele entenda o processo e que ele possa seguir com autonomia, sem depender, né, de terceiros o tempo inteiro. E agora vamos falar de erros, né? A gente comete aí na nossa trajetória empreendedora alguns erros financeiros. E quais são os erros mais comuns cometidos pelas empreendedoras? O erro mais comum que eu vejo, que já falei na primeira resposta, é justamente essa misturada que é feita com a conta pessoa física e conta pessoa jurídica. Tem alguns clientes que eu começo a atender que nem a conta pessoa jurídica está aberta. Então, o que eu faço nesse caso? A gente vai abrir a conta pessoa jurídica e vai concentrar toda a movimentação naquela conta, para evitar justamente essa coisa de ficar apenas um cartão de crédito ou apenas uma conta e virar aquela mistura. Só que, geralmente, quando eles me procuram com esse problema, eles acham que isso é um bicho de 7 cabeças. E o meu papel é justamente simplificar esse processo. Eu falo, não é um bicho de 7 cabeças, a gente vai dar os passos conforme o tamanho das nossas pernas. E aí a gente vai 1 dia, 2 dias, familiarizar o cliente sempre com o extrato bancário. Muitas pessoas têm medo de olhar o extrato bancário. Então a gente, vamos enfrentar isso, vamos olhar o extrato, o que está acontecendo, porque a partir do momento que a gente tem esses dados bem organizados, a gente consegue fazer projeções para o futuro, né? A gente consegue aprender com os erros que aconteceram no passado e assim, a partir do momento que eles veem ali tudo separadinho, a gente consegue entender qual seria o prolabore, né, o salário do empreendedor saudável para aquela empresa, que aquela empresa possa pagar aquele prolabore e ainda assim manter a saúde financeira. Um outro problema que eu vejo muito é justamente a questão do descontrole, assim, de não ter nenhuma espécie de controle, nem planilha, nem sistema, muitas vezes nem caderninho, né, que era uma coisa que usava-se antigamente. Então a gente vai buscar um sistema ou uma planilha e eles sempre falam assim, qual é o melhor sistema? Eu falo, o melhor sistema é o que você vai usar. Porque não adianta pagar um sistema caríssimo se você não consegue se familiarizar com ele e você não consegue utilizá-lo, né? Então, assim, a gente busca juntos um sistema que se adapte, né, à realidade da empresa ou uma planilha. E a partir dali a gente vai fazendo com que o cliente se familiarize com aqueles termos, por exemplo, o que é faturamento, o que é prolabore, o que é margem de contribuição, o que é resultado operacional. A gente vai pegando esses dados, vai primeiro quebrando a barreira, porque geralmente quando você fala esses termos, o empreendedor já se assusta. Então, assim, quebrando esses tabus, quebrando essas barreiras, mostrando que não é difícil. E talvez o difícil mesmo seja justamente quebrar essa barreira. Mas a partir do momento que essa barreira foi quebrada, então o cliente começa a olhar com mais carinho, né? Eu sempre falo assim, olhar com mais carinho para o financeiro. E volto a afirmar, é o coração da empresa. Então, os 2 maiores desafios seriam essa questão da separação, né? Pessoa física e jurídica, e também escolher o bom sistema. E o bom sistema é aquele que você usa.
Perfeito. Aqui a gente tem as planilhas, né? Mas o caderno, eu sou do caderno, Paloma. Então, o caderno, para mim, eu aprendi com a minha avó, que também era empreendedora, de anotar o que entra, o que sai, e também fazer um painel de onde eu desejo chegar. Demorei muito para implementar isso. Comecei a implementar de fato 100% porque, né? Parava no meio do caminho, fazia de alguma forma errada, mas sempre tive isso como referência. E aí, quando eu fui fazer o curso com você, do Up Digital Finanças, eu lembro que teve uma aula que você falou sobre isso, né? Sobre separar a conta, planilha, tudo. E eu falei, não, agora chega, agora eu vou fazer organizado. Aprendi com a minha avó, tô errando no meio do caminho, mas agora eu vou pegar a dica da Paloma e juntar com a referência da minha avó e vou fazer. Porque só assim o negócio, de fato, ele vai andar, né? A gente fala às vezes, mas meu negócio não cresce, mas meu negócio não vai para frente, mas alguma coisa no meio do caminho tá ficando a desejar, que no meu caso era a questão do dinheiro. Porque, infelizmente, a gente cresce com esse pensamento de que, eu não sei lidar com dinheiro, eu não sou boa com conta. Às vezes você só precisa colocar no papel, né? Exato. Só precisa colocar em prática. E isso era uma coisa que faltava ainda, mas agora estamos indo. E para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você comentasse um pouco, porque além de fornecer essa orientação financeira, a gente gostaria de saber como que você, falando mesmo do seu trabalho, né, do seu dia a dia, como que você ajuda as empreendedoras a desenvolver essa mentalidade financeira sólida e a manter esse equilíbrio de vida pessoal e profissional. Joia. Olha só, eu sempre falo que eu tenho a minha empresa, né? Eu atendo empresas, mas eu sempre falo com minhas clientes que, no final das contas, seremos sempre pessoas, né? Eu sei que tem uma falácia na internet que não existe CNPJ forte com CPF fraco, né? Então, assim, eu sempre falo para elas, cuidem-se, saúde mental, conhecimento, estejam bem, né? Porque não adianta a sua empresa prosperar se você não estiver bem. Eu sempre fico observando um comportamento que é muito comum entre elas, é que quando a empresa começa a crescer, as primeiras coisas que essas mulheres geralmente abrem mão é do autocuidado. Estou sem tempo de ir para terapia, estou sem tempo de ir para academia. Só que isso, ao longo do tempo, é insustentável, né? Eu sempre falo, a máscara de oxigênio primeiro em vocês, né? Primeiro em vocês. Porque, assim, é de fato insustentável. Quem é que, sem saúde mental, vai conseguir ficar coordenando equipe? Ou vai conseguir ficar negociando bem com fornecedores? Uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que não cuida da alimentação, que não cuida da saúde física nem mental. Então, eu sempre falo para elas, primeiro vocês. E a partir disso, né, a partir do momento que vocês estão se cuidando, a gente vai olhar para a empresa. Não é desmerecendo um ou outro, mas sabendo que um é aliado do outro, né? A saúde financeira da empresa, ela pode ser totalmente impactada pela falta de saúde mental da empreendedora, por exemplo. Né? Uma pessoa que não tem saúde mental, que não está buscando melhorar isso, talvez ela assalte mais o caixa da empresa, né? Ou por falta de autoestima elevada, ou qualquer, entre outros assuntos, né? É uma coisa bem complexa, mas que eu falo para elas, se cuidem. Primeiro vocês, não abram mão do autocuidado, né? O seu Prolabore tem que caber isso, né? No seu orçamento familiar tem que caber essa questão do autocuidado, e a partir disso, vocês podem dar o melhor de vocês para a gestão da empresa. Em relação você falou, né, que em relação aos dados, os passos que as empresas dão, eles serão mais assertivos a partir do momento que você dá esses passos baseados no que o seu sistema de gestão financeira está te dizendo. Né? Onde você emprega mais dinheiro,
onde você investe mais, qual produto te dá mais lucro, qual produto está te dando prejuízo. Tudo isso você vai buscar a partir do momento que você tem um retrato financeiro. Então, às vezes, tem clientes que eu atendo que falam assim, poxa, mas eu trabalho tanto e não vejo a cor do dinheiro. Isso é muito comum. Então, o que é que a gente precisa fazer? Vamos entender, né, de fato, onde é que está esse dinheiro, de fato, teus custos fixos, teus custos variáveis. E a partir do momento que a gente olha para um retrato financeiro bem feito, aí você consegue dar passos mais assertivos em direção, né, a um futuro financeiro melhor da sua empresa. E assim, eu sempre falo, estudem, estudem, estudem. Comportamento dos seus possíveis clientes, estudem comportamento seu também, né, enquanto líder. Estudem sobre hábitos, estudem sobre procrastinação, né? Porque no final das contas, seremos sempre pessoas. E pessoas são, na maioria do tempo, irracionais, né? A gente fala que somos seres racionais, mas na maior parte do dia a gente faz as coisas ali no feeling, sem prestar muita atenção. Então, tudo isso tem que ser principalmente estudado pelas empreendedoras. Perfeito, Paloma. Passou super rapidinho aqui o nosso bate-papo, mas para a gente já encerrar, eu gostaria que você passasse os seus meios para contato, para quem estiver assistindo e desejar saber mais e procurar saber mais, ter aí o seu contato, pode ser WhatsApp, e-mail, enfim, Instagram, para as nossas seguidoras. Pronto. O meu Instagram é o @palomagardenia, né? Tem o meu e-mail, paloma_economia, uesb, @hotmail.com. E o meu WhatsApp é o 82999910077. Perfeito, Paloma, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Saiba que a KD está aqui de braços abertos, sempre que precisar. Nós amamos o conteúdo que você produz, então muito obrigada mesmo por aceitar participar desse bate-papo. Obrigada a vocês pela oportunidade e vamos levar a educação financeira para os 4 cantos do mundo. Muito bem. Então é isso, gente. Mais uma entrevista realizada aqui no nosso canal. Se você aí curtiu o bate-papo, aprendeu com a Paloma, não esqueça de compartilhar, mandar para uma amiga empreendedora, seguir a Paloma nas redes sociais. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.